classificação em fatores ambientais que aumentam a germinação carpogênica de esclerótios, de esclerotínia e esclerotiose. Introdução. Os asfósforos de esclerotínia e esclerotiose são a principal fonte de inóculo para epidemias de doenças em muitas culturas de importância econômica. É um importante patógeno da soja, do girassol e canola na América do Norte. Os esclerótios germinam carbogenicamente, produzindo apotécios que relocam os asfósforos trazidos pelo vento. Esclerócitos da maioria dos isolados de esclerotínia e esclerotiose são conhecidos por possuir dormência constitutiva e exógenas, que devem ser superados antes que possam ser germinadas carbogenicamente para produzir os asfósforos. A casca do esclerótios, ela também é conhecida por impor dormência constitutiva, embora seja considerada permeável a água, gases e algumas moléculas como carboidratos. A umidade também é considerada como um requisito vital para a germinação carpogênica e até mesmo um pequeno estresse osmótico pode inibir a formação do apotécio. Em adição à luz, que também é relatado para ser essencial para o desenvolvimento da maturidade potencial, mas não para a formação do estipe. O substrato utilizado para a produção do esclerótio e a profundidade do enterramento também pode influenciar na produção do apotécio. Objetivos. O objetivo dos estudos foi para determinar se a germinação carpogênica dos esclerótios de esclerotínia e esclerotiose ela pode ser bem sucedida pela operação de escarificação, para avaliar se certos fatores ambientais podem aumentar a germinação carpogênica e determinar a influência da estação ou época do ano sobre a indução da germinação carpogênica. Materiais e métodos. Dois isolados que foram utilizados foram o MBRS1 e o WW3. Eles foram coletados numa região da Austrália Ocidental, no ano de 2004. Em cada caso, a partir do tecido infectado de um local onde havia doença significativamente, na cultura de canola. Eles foram desinfetados em 50% de hipoclorito de sódio e álcool 70% por 4 minutos, seguida por 2 lavagens e esterilizado em água destilada por 4 minutos. Os esclerótios foi cortado ao meio e colocado em meio BDA. Depois, os esclerótios obtidos a partir dessa cultura eles foram removidos e secos ao ar. A produção em massa dos esclerótios dos 2 isolados, eles foram realizados em grãos de trigo. Foi realizado em grãos de trigo para assegurar a uniformidade dos tratamentos. Depois ele emaia contendo 25 gramas de grão de trigo e 60 ml de água destilada. Os frascos foram colocados em estufa a 20 graus Celsius durante 4 semanas para obter esclerotina madura. Durante esse período, esses frascos foram agitados 3 vezes por semana, até mesmo a colonização de grãos de trigo. Após 4 semanas, os esclerótios eles foram colhidos por peneiramento em água corrente para obter a esclerotina de um tamanho uniforme de 2 a 5 milímetros de diâmetro e remover todos os restos de colonizados e não colonizados dos grãos. A tabela 1, ela mostra os tratamentos, as temperaturas que foram no período de janeiro de 2007 a abril de 2007 e maio de 2007 a dezembro de 2008. As estipes dos 2 isolados que foram utilizados, essa aqui foi a formação. E aqui está a descrição dos tratamentos. Foram realizados 7 tratamentos. O primeiro é a esclerotina, que ela foi incubada em água destilada e esterilizada. O segundo em água com aeração constante. O terceiro ela foi incubada em água a 4 graus Celsius por 8 semanas. Estou confundindo. O terceiro, o quarto foi incubada em 4 graus Celsius por 8 semanas. O quinto ela foi incubada em água de rio esterilizada. O sexto foi seco ao ar por 2 semanas e incubado em areia de rio esterilizada. E o 7 foi incubado a 0,5% em meio a agar-água.
resultados de discussão. No geral, a escarificação ela aumentou a germinação morfogênica dos escleróides de ambos isolados, que foi tanto para escarificado quanto para sem escarificação. O ato da escarificação dos escleróides ela pode ajudar a quebrar a dormência, que vai facilitar o aumento da difusão do oxigênio e da umidade através da superfície que foi escarificada. A germinação morfogênica dos escleróides escarificados e sem escarificação ela foi comparada em 3 tratamentos, onde eles tinham contínua exposição à água. E nesses 3 tratamentos, que foram incubados em água destilada, colocados em água com aeração e sujeitos a constante lavagem com água de torneira, a germinação carpogênica dos escleróides ocorreu em 1 semana antes da comparação com os escleróides sem escarificação. A germinação de ambos isolados testados foi maior para o tratamento 3, que é a constante lavagem com água de torneira. A necessidade de oxigênio adequado e a contínua exposição à água, ela poderia explicar a maior germinação observada nesse tratamento. A tabela 2 ela vai mostrar as interações estatísticas. As interações estatísticas e os valores dos fatores. Isso. Os primeiros são os valores individuais. De forma diferente. Rejeitou-se a hipótese de nulidade. Agora. Tá. Não, pode continuar. Eu confundi tudo. Mas esses são os tratamentos que você fez, né? O efeito dos isolados, houve diferença estatística, o efeito da escarificação, houve diferença, existe diferença entre as escarificações e os tratamentos do ambiente. Então houve diferença. Depois as interações que você falou. Isolado versus escarificação, isolado versus tratamentos ambientais. Escarificações versus ambiente, isolado, escarificação e ambiente, não foi significativo para esse caso, e no isolado, escarificação não foi significativo também. Teste desse. Esse gráfico ele vai mostrar que o isolado, o tratamento 3, ele teve melhor germinação carpogênica tanto com escarificação quanto sem escarificação. E a conclusão. Foi demonstrado que a germinação carpogênica do isolado WW3 ela foi melhor em todos os tratamentos em relação à NDRS1 e de todos os tratamentos ambientais, o tratamento 3 foi o que teve melhor germinação carpogênica, tanto escarificado quanto sem escarificação nos 2 isolados utilizados.